disciplina Propriedade Intelectual, nós abordaremos os temas e os aspectos mais importantes relativos à disciplina e dos quais nós desenvolveremos neste vídeo os traços mais marcantes. Então, a propriedade intelectual, ela abarca as criações intelectuais estéticas e as criações intelectuais industriais técnicas. Então, há uma nítida separação desses campos, seja pelas criações intelectuais industriais técnicas no âmbito da propriedade industrial, seja pelas criações artísticas, estéticas, pelo campo dos direitos autorais. Então, esse é o cerne da disciplina Propriedade Intelectual de que trataremos nestas videoaulas. Então, nesta primeira, nós vamos passar em revista os principais tópicos, os principais institutos que imantam esse campo do direito. Então, as criações estéticas, artísticas, como citado, elas se diferenciam das técnicas porque elas reverberam, elas se aperfeiçoam frente à sensibilidade das outras pessoas. Isso por um livro de poesias, por uma composição musical, por uma escultura, enfim, dentro do tema criações estéticas artísticas. Essas sempre se aperfeiçoam vis-à-vis da outra pessoa, da sensibilidade da outra pessoa, em contraposição às chamadas criações técnicas industriais, que reverberam não perante a sensibilidade do outro ou da outra, não é? Mas perante a natureza. Então, nós, segundo muitos filósofos, nós somos humanos simplesmente porque nós, transformando a natureza, implementamos coisas que não existiam, ou seja, artificializamos o mundo. Então, o nosso caminho civilizatório, nesse caminho, percorrendo, nós vamos nos humanizar à medida que nós mais artificializamos o mundo. Então, quanto mais distantes da natureza, mais nós nos humanizaríamos. Então, nós vamos passar em revista essas criações, não é? As criações estéticas artísticas e as criações industriais técnicas, começando por estas. Então, a propriedade industrial, que se incumbe das criações técnicas industriais, protege as criações industriais técnicas. E as criações estéticas artísticas, de sua parte, são protegidas pelos direitos autorais. É assim que nós constituímos as duas sub-áreas mais importantes, os dois pilares da propriedade intelectual. Um que compreende as criações industriais pela propriedade industrial e outro que compreende as criações artísticas pelos direitos autorais. Nesse âmbito, nesse passo, é de extrema relevância que falemos bem de forma preambular sobre os tratados internacionais, porque como trataremos das leis que regem esses campos, não é? Da lei de propriedade industrial, da lei dos direitos autorais e de outras leis, como trataremos dessas leis em particular, então é importante que apresentemos a você alguns aspectos atinentes a esses tratados que têm regulamentação internacional sobre esses temas aí vinculados, né, que constituem as sub-áreas da propriedade intelectual. Então, os principais tratados internacionais que possuem regência sobre esses campos são Convenção da União de Paris, de 1883, o Brasil é um dos signatários originais dessa convenção, desse tratado aí, que regulamenta no plano internacional da propriedade industrial, onde estão as nossas criações técnicas industriais, tá? Essa convenção, ela faz parte do nosso ordenamento, ela está, como chamamos no direito, está positivada no nosso ordenamento por esse decreto aqui, 1263 de 94.
E, no âmbito das criações artísticas, o grande tratado internacional que nós temos, um tratado marco que regulamenta esse tema no plano internacional, é a Convenção de Berna, de 1886, e, portanto, logo na sequência da Convenção de Paris, não é? Então, essa convenção, esse tratado internacional de 1886, regulamenta a proteção das obras literárias, artísticas e científicas, enquanto criações estéticas e artísticas, criações literárias. E ela também faz parte do nosso ordenamento, ela está, então, essa norma foi transposta para o nosso ordenamento através desse decreto 75699 de 75. Além desses dois tratados, é muito importante que falemos, nesse passo, não é, desse outro tratado que é mais recente, que é de 94, e que trata dos aspectos relacionados ao comércio internacional. Então, é o chamado Acordo TRIPS, que também faz parte do nosso ordenamento interno por esse decreto 1355 de 94. Então, são esses aí os grandes tratados internacionais que regem essa questão toda da propriedade intelectual. Agora, quanto à legislação, quais são as leis que regulamentam esses temas no plano interno, não é? Então, nós temos a Lei de Propriedade Industrial, de que falaremos em diferentes momentos na nossa conversa aqui, a LPI, que é de 96, Lei 9279, a Lei atual sobre direitos autorais, que é a 9.610 de 98, a Lei sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, de que falaremos com muita propriedade aqui, a Lei 9.609, ela está entrelaçada com a Lei dos Direitos Autorais, elas são quase irmãs aí, vejam a sequência numérica da lei, né, de 98, e trataremos com muito carinho dessa lei, e a Lei de Proteção de Cultivares, que trata dos transgênicos, né, Lei 9.456 de 97, podemos observar que elas são posteriores ao anexo do Acordo TRIPS, de que falamos há pouco, que é de 94. Então vejam que o nosso legislador ele atualizou as leis que já existiam, alinhando-as com esse tratado e, de outra parte, criou outras, não é? Criou outras, como por exemplo a de cultivares, essa de 97 aqui. Uma questão que nós temos, uma questão que é importante que apresentemos nesse momento é por qual razão o Estado implementaria esse sistema. Então nós temos que considerar a propriedade intelectual como um grande sistema. Por que os estados, no plural, implementariam, não é, estabeleceriam essas leis? Qual o propósito que move os estados? E no caso nosso aqui, o Estado brasileiro. Por que ele implementa a propriedade intelectual no Brasil? Então, a Constituição brasileira, ela já dispõe desde 1824, a nossa primeira Constituição efetivamente brasileira, já tratava da inovação tecnológica. Então vejam que é um tema da maior relevância. A Constituição atual, a de 88, ela dispõe sobre as criações intelectuais, tanto as técnicas quanto as estéticas, né? As que são do direito autoral e as que relevam da propriedade industrial, esses temas são tratados no artigo 5º da nossa Constituição de 88, respectivamente para as criações artísticas, incisos 27 e 28 deste artigo 5º citado, e para a propriedade industrial, o inciso 29, que possui regência, no mesmo artigo 5º, sobre as criações industriais e sobre as marcas, né? Sobre as criações industriais e sobre as marcas. Bom, então, para a sociedade, o contraponto do Estado e o interesse da sociedade, qual seria em relação à tutela, à proteção desse campo? O interesse seria o seguinte, para o titular, o interesse seria o seguinte: alguém, uma empresa detentora desses direitos, qual a vantagem em lançar a mão de toda essa regulamentação? Bom, do ponto de vista da sociedade,
nós temos como vantagens e o que procuramos? Nós queremos, como personagens da sociedade, nós queremos acesso à informação, queremos acesso ao conhecimento, queremos acesso à tecnologia, queremos acesso aos medicamentos, aos alimentos e à cultura, não é verdade? Então, tendo em conta esses anseios da população, vejam, temos que conjugá-los com o interesse da empresa. Com o interesse da empresa. Para isso, o empresário tem que se sentir estimulado a implementar tudo que foi citado agora, né? Novos medicamentos, uma quantidade de alimentos maior, não é? Uma quantidade de alimentos maior, novas publicações, novas obras de arte, novas tecnologias. Então, tem que ser celebrado um pacto entre o Estado, não é? E as empresas e os inventores, os autores, aqueles que criam, que implementam essas criações. Então, primeiro, o titular cria algo que é relevante e novo para o país, não é? Alguém desenvolve um novo modelo de telefone móvel, não é? Então, isso é relevante, não é? E sendo um modelo novo, isso é relevante e importante para o país. Segundo, não basta tal criação. Essa criação deve ser divulgada para a sociedade. Não pode ficar secreto ou em sigilo. O contraponto dessa divulgação, dessa tecnologia, é o sigilo industrial. Terceiro, para a criação industrial técnica, o titular deve descrevê-la. Então, nesse sistema que estamos implantando aqui, por esse sistema, é muito importante para a sociedade que o titular divulgue o conhecimento. Como que ele vai divulgar esse conhecimento? Ele vai divulgar através de um relatório descritivo, não é? Por meio do qual ele terá que necessariamente, como está na Lei de Propriedade Industrial, ele terá que descrever essa tecnologia. Descrever essa tecnologia. Está aqui, o titular deve descrever a tecnologia conforme o artigo 24 da Lei de Propriedade Industrial. Uma vez que isso é depositado numa autarquia federal para as criações industriais, o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma vez que isso é depositado, protocolizado junto a esse instituto, o INPI ele vai publicar esse relatório. Então, qualquer concorrente poderá ter acesso a essas informações, a essa tecnologia. Vejam como esse contraponto é importante. Se não houvesse um estímulo para o empresário não iria se preocupar com essa questão da patenteabilidade. Ele não iria patentear as suas criações, não é? Ele não iria patentear as suas criações. Então, para desenvolver esse argumento, nós temos que considerar a natureza jurídica dos direitos relativos à propriedade intelectual e, com relação a isso, majoritariamente, a doutrina vislumbra direitos pelos prismas do criador. Então, aí nós temos o autor, inventor, que são aqueles que figuram nesse polo aqui do criador, e da criação, da obra artística, não é? Da obra artística. Então, quanto ao criador, nesse âmbito da natureza jurídica destes direitos, que temos que apresentar a vocês, não é? Especialmente a você, não é? Falamos em direitos morais. Esses direitos morais que se vinculam à pessoa do inventor, à pessoa do criador, aquele que coloca algo projetando numa obra, numa criação, numa invenção, a sua própria personalidade. Falamos em direitos morais, que são perpétuos, né? E são inalienáveis, não podem ser negociados e imprescritíveis, em contraponto à criação, né? Criador, criação. A criação, os direitos sobre a criação, esses direitos podem sim ser negociados, não é? Então, um escritor, ele pode negociar os direitos patrimoniais sobre a sua obra literária com uma editora, transferindo à editora esses direitos patrimoniais.
Mas os direitos morais que ele possui em relação à obra não podem ser de maneira nenhuma negociados, ok? Então, vejamos, agora tratando o nosso tema do ponto de vista macro, pelo seu primeiro aspecto, primeira sub-área de maior relevância para os estudantes de engenharia, sobretudo engenharia de computação. As patentes. Então, nessa parte 1, nós vamos apresentar a vocês alguns aspectos, né, dentro desse binômio direito patrimonial, que se volta para a criação, e direito moral, que se volta para o criador. Então, nós trataremos isso com o enfoque dos estímulos que o Estado deve dirigir às empresas, não é? Para criar e inovar. Como é que o Estado vai promover, fomentar essa postura empresarial? O empresário, ele se move por estímulos. No âmbito do capitalismo, ele precisa receber alguns incentivos. Então, o Estado deve se responsabilizar por uma política que fomente a inovação tecnológica, não é? Para que ele crie e inove, não é? Crie e inove. Pois isso é o coração do sistema de propriedade intelectual. Como regra, a concessão de direitos patrimoniais de exclusividade aos titulares que criarem, essa é a contrapartida que o Estado dirige às empresas, não é? Que acrescentem alguma coisa, desenvolvam a tecnologia e a economia em prol da sociedade, não é? Então nós falamos em privilégios temporários, porque os direitos patrimoniais concedidos àquela criação, eles usualmente terão um prazo, os direitos patrimoniais, os morais nunca têm prazo, tá? Portanto, a chave desse segundo aspecto é a palavra exclusividade. Então, falamos em privilégio de exclusividade, privilégios exclusivos, né? Privilégios temporários. Então, considera-se, por exemplo, as criações industriais. Sejam as criações industriais. Aqueles que colocarem algo no mercado, não é? Que seja novo, tenha aplicação industrial e seja dotado de certo grau de inventividade, merece, da parte do Estado, um determinado bônus, não é? Um determinado bônus pelo ônus que a empresa teve, os investimentos, as despesas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Então, nesse pacto entre o Estado e a empresa detentora, usualmente, dos direitos patrimoniais, de que estamos a falar, então, nesse passo, a partir do momento que o Estado utiliza esse sistema, não é, ele vai conceder um período de exploração econômica do objeto, da patente, ao titular, à empresa que gerou essa inovação, que é de 20 anos para as invenções ou 15 anos para os modelos de utilidade. Então, aqui nós vemos que temos duas classes de criações industriais no âmbito das patentes, não é? Falamos em patentes de invenção, 20 anos de direitos patrimoniais no nosso país, e falamos de patentes de modelo de utilidade, 15 anos no nosso país. Transcorrido esse prazo, 20 anos e 15 anos, os direitos patrimoniais extinguem-se. Isso está no artigo 78, inciso 1 da Lei de Propriedade Industrial. E o objeto dessa patente cai em domínio público, ou seja, qualquer concorrente poderá reproduzir aquele conhecimento. Pode ser um novo produto químico, um novo medicamento, um modelo de telefone celular e assim por diante. Inclusive poderá fabricá-lo, vendê-lo, etc., sem necessidade de autorização do titular. Então, qual seria o significado da expressão período de exclusividade? O que é esse período de exclusividade que nós falamos que a lei concede a essa empresa que cria algo novo? Então, o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial prescreve, assenta que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
E aí seguem-se alguns verbos no infinitivo, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos, produto objeto de patente, ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. O que significa isso? Que está no artigo 42 da nossa Lei de Propriedade Industrial. Significa que o titular, ele recebe do Estado, né, lhe é conferido, lhe é outorgado um direito que ele pode implementar medidas judiciais que vão impedir os outros, todos os outros, erga omnes, como falamos, né, de reproduzir com finalidade econômica a sua criação. Então é um direito que chamamos de direito negativo. Não é um direito que o Estado não confere ao titular, é um direito de exclusividade para que ele fabrique, para que ele venda. Não, é para que ele impeça o seu concorrente de fabricar, vender ou importar. Então, aí uma sutileza nessa consideração. Portanto, falamos em direito negativo, não de fazer, vender, usar tal, mas de impedir terceiros de fazê-lo. Ou seja, fica vedada qualquer reprodução que seja uma reprodução com finalidade econômica, não é? Fabricação, venda, sem autorização do titular. Então, esse aí é o famoso artigo 42 da LPI de que estamos a falar. Nesse momento, por dentro da propriedade industrial, seria secundário se o titular explora ou não, no plano econômico, o objeto da patente, fabricando, vendendo ou importando determinado produto. Então, aí há uma questão da essencialidade do produto. Um dispositivo mecânico, se o titular ele recebe uma patente do Estado e ele impede os outros de fabricar e ele não fabrica, isso tem um efeito social. Agora, se temos aí um medicamento essencial, não é? Um princípio ativo que faça parte daquele coquetel da AIDS ou uma vacina, não é? Algo que seja essencial e de interesse à saúde pública, então evidentemente que isso pode configurar uma postura abusiva do titular. E o legislador, ele já pensou nisso, né? Da mesma maneira, o próprio INPI no campo administrativo, o legislativo no campo da Lei de Propriedade Industrial, já adotou a lei de ferramentas para impedir, frenar essas posturas abusivas. Não é? Então, eu sou titular de uma patente de um medicamento, aí, um antigripal, Tamiflu, um produto essencial, um antitumoral, um produto que vem a debelar aí as doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, e eu não fabrico o produto e impeço os outros de fabricarem. Claro que isso é uma situação abusiva, configura um abuso, e isso vai entrar dentro daquela leitura que nós ouvimos nas ruas aí, da tal quebra de patentes. Né? Quebra de patentes é uma licença obrigatória. Então o Estado vem a campo para licenciar, permitir que alguém fabrique aquele produto que é considerado essencial. Né? Então, falamos disso aqui. O artigo 43, ele traz algumas exceções àquilo que vimos no 42, então são permitidas nem toda reprodução não autorizada, desautorizada, configura uma violação desse direito. Alguém que reproduz, através da leitura de uma patente, um determinado dispositivo, uma máquina, um telefone, um objeto, um produto químico, sem autorização do titular, mas o faça em âmbito doméstico e sem finalidade econômica, não cria, em princípio, nenhum prejuízo ao detentor da patente. Então, isso aí é uma exceção ao que está no 42, é o inciso 1 do 43. Da mesma maneira, os atos praticados por terceiros de maneira desautorizada, sem autorização do titular, e com finalidade experimental, esse inciso 2 do 43 é da maior relevância, relacionados a pesquisas científicas ou tecnológicas, escapam à restrição. Porque se não houvesse essa atenuante, o sistema, ele próprio, bloquearia a pesquisa. Então nós teríamos o nosso desenvolvimento tecnológico paralisado pela política de patentes. Né? Por isso que isso figura como uma exceção à incidência do 42,
que impede, não é um direito conferido ao titular, de impedir terceiro de reproduzir aquela criação. Então, as pesquisas, os terceiros podem pesquisar, não só os concorrentes, não só com finalidade científica, quanto tecnológica. Então, eles vão consultar o documento publicado do concorrente, eu vou consultar do meu concorrente o que ele está pesquisando, eu vou entregar esse relatório para os meus engenheiros na minha empresa, não é? Eu sou a Microsoft, eu sou a HP, eu entrego esse documento para os meus engenheiros que vão ali fazer uma engenharia reversa, vão pesquisar, vão procurar aprimorar a tecnologia, que é isso que o Estado busca. Ele quer que o sistema funcione como um dínamo, como um moto contínuo, desenvolvendo a nossa tecnologia. Então, a proteção às criações industriais no Brasil, o termo patente, como estamos vendo, possui dois significados, né? Quando falamos patente, o que é a patente? Patente pode ser o direito e patente também pode ser o documento, a carta patente concedida em relação àquele pedido que foi depositado no INPI. Então é uma expressão, a palavra patente tem dois significados, é polissêmica, né? A lei de propriedade industrial compreende duas categorias de criações industriais, como citamos, né? As invenções, artigo 8º, e os modelos de utilidade, artigo 9º. A lei, ela não define o que seria invenção ou modelo de utilidade. Nós não vamos encontrar na lei, olha, o que é invenção, a definição do que é invenção. Ela leciona, a lei estabelece o que não é invenção nem modelo de utilidade, o que não pode ser nem invenção nem modelo de utilidade. Ela define indiretamente, não é? Assim, vejam, a lei não define o que seria invenção ou modelo de utilidade, mas o que não seria invenção ou modelo e o que não seria patenteável. Faz em relação à primeira opção, artigo 10, em relação ao que não seria invenção ou modelo, e em relação ao que não seria patenteável, artigo 18. Aí, na primeira hipótese, nós temos descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, obras literárias, isso releva do direito autoral, evidentemente, artísticas e científicas ou criação estética. Então, uma obra literária, não é? Algum engenheiro de computação que venha e faça um livro, não é? Ali faça um texto, publique esse texto, ele terá um direito autoral sobre a sua obra literária, que não vai obstar que aquele conteúdo técnico da obra possa, por exemplo, vir a ser patenteável. Então, nós podemos ter os dois direitos aí, no caso de uma obra literária. Então, um professor no curso de engenharia de computação, um professor que seja especialista em turbinas ou em bombas volumétricas e faça um livro sobre isso, ele vai ter um direito autoral sobre o livro, que se volta para a forma de expressão e não se confunde com o conteúdo técnico que está no livro. O conteúdo técnico pode, concomitantemente, entre aspas, né, ser, eventualmente, se ele atender aos requisitos, ser patenteável. Pode ter, assim, no limite, os dois títulos. O título de direito autoral sobre a obra literária e a patente sobre aquela criação técnica, o conteúdo técnico da obra. Descobertas não são criações, são revelações de algo que existe na natureza. Teorias científicas e métodos matemáticos também não implicam em tecnologia. A tecnologia vai lançar mão das teorias científicas e dos métodos matemáticos para que sejam produzidos objetos, dispositivos, máquinas, equipamentos, não é? Então, a teoria científica, não é? A propagação da luz, não é? As 3 leis de Newton, etc. Isso tudo tem que ser uma grande fonte da qual todos possam beber. E, a partir daí, empreender as criações técnicas, né? Métodos matemáticos, os princípios primários da matemática, etc. As criações artísticas e científicas também, bom. E, da mesma maneira, todo parte de seres vivos naturais. Isso é uma grande discussão que coloca em xeque aí, coloca na mesa a questão da biotecnologia. E os programas de computador em si.
em si. Então aí nós temos uma reflexão importante relativa aos programas de computador. Então o programa de computador em si, o texto, aquele conjunto de ordens e comandos, aquilo vai ser protegido no âmbito do direito autoral, como um texto. Agora, o conteúdo daquele programa aplicado a um processo industrial, isso pode ser patenteável. Então, o programa em si não recebe tutela na lei de propriedade industrial. Agora, a aplicação de um programa de computador para melhorar a produção de um processo de obtenção de um biocombustível, biodiesel, de álcool, etc., atendidos os requisitos de patentabilidade, pode sim ser patenteável. Então, essa discussão em relação aos programas de computador em si. O que não é patenteável, né? A segunda hipótese, o artigo 18, falando da patenteabilidade, o que for contrário à moral, etc., etc., a parte dos micro-organismos transgênicos, né? Também estão aí apresentados. Os requisitos de patenteabilidade, agora tratando dos requisitos, né? As invenções são patenteáveis desde que atendam aos requisitos. Os requisitos para as invenções estão no artigo 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, de atividade inventiva e aplicação industrial. E para o modelo de utilidade, dos três requisitos, 2 são idênticos, aplicação industrial e novidade. E o terceiro, o que é atividade inventiva para as invenções, deve ser ato inventivo para os modelos de utilidade. Novidade, então, o que preenche a novidade, esse requisito? É aquilo que é inédito, né? Em relação ao estado da técnica. Então, eu recomendo que você leia a lei, consulte a lei, está lá citada, não é? Veja esse requisito, que é um requisito objetivo, não é? Em relação ao estado da técnica, aplicação industrial, a invenção e o modelo preenchem esse requisito se são passíveis de utilização ou produção no âmbito da manufatura, da indústria, não é? E a atividade inventiva, a invenção nova com aplicação industrial, ela tem essa inventividade sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. O ato inventivo também, ele tem aproximadamente a mesma redação, mas não decorra com essa ressalva, que aqui não deve decorrer de maneira comum ou vulgar para o técnico no assunto do estado da técnica. São esses os 3 requisitos, tanto para as invenções quanto para os modelos de utilidade. E para que finalizemos o nosso tema, um aspecto da maior relevância para os acadêmicos, as acadêmicas de engenharia de computação, é o emprego das patentes como fonte de informação tecnológica. Então, quanto à utilização desse material, os documentos de patentes, né, desse material, os documentos que são, o titular descreve a tecnologia, protocola no NPI, o INPI divulga aos 18 meses, então é fundamental que você utilize esses documentos, né? O que os maiores conglomerados do mundo, o que eles estão pesquisando nesse momento. Então, um estudante de engenharia, ele, com toda aquela carga de cálculo que ele recebe, ele está ali não num curso de matemática, ele está num curso de engenharia. É claro que o cálculo é importante, muito importante, como a física, mas o engenheirando, ele sente necessidade de certa forma, ter contato com essas coisas. Então, qual seria a obra, o manual, a enciclopédia, o compêndio que divulga o que as maiores corporações do mundo produzem em tecnologia hoje? Não é? O que a HP está pesquisando hoje, está criando? O que a Sony, não é? O que a Embraer está pesquisando hoje? Isso não existe em nenhum compêndio. E é um anseio dos estudantes de engenharia e dos engenheiros, é uma necessidade para um engenheiro. Então aqui nós temos uma divulgação para vocês, como vocês podem acessar isso, a partir de um telefone móvel. A partir de um telefone móvel, você pode, acessando essas ferramentas que estão no Google, por exemplo, como temos a ferramenta de mapas,
você também pode acessar o Google Patentes e, colocando o nome da corporação, Sony, Nikon, Toyota, Apple, Merck Sharp Dome, Embraer, Petrobras, você vai pegar todo o acervo de patentes dessas empresas. Você vai poder abrir esses arquivos, salvar esses arquivos com toda a tecnologia que está ali descrita, não é? E eu apresento aqui, eu trago aqui para você, não é? Eu trago essa informação. Então, nas mais diferentes áreas, eletrônica, mecânica, química, essas patentes que as empresas estão disponibilizando no mundo inteiro, elas estão nesses bancos aqui. Desde o próprio Google, que você tem no seu telefone móvel, né? No seu bolso, na sua bolsa, até esse banco que tem aproximadamente 80 milhões de patentes, o SpaceNet da Europa, não é? Onde as patentes estão lá, da mais recente à mais antiga, você pode clicar no número, a busca você faz pelo nome da corporação, o Banco Europeu, o Banco dos Estados Unidos, o SPTO, e o Banco do Japão. Todos eles disponibilizando de maneira gratuita essas informações para você. E o nosso INPI, que te dá ali, ele não publica todo o documento de patentes, mas ele te dá boas informações sobre isso aí. Então eu te saúdo e nos vemos na próxima videoaula. Obrigado.